Bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego. Nesse vídeo veremos como o player pode destruir um inimigo. E nesse aqui, como a gente está num jogo plataforma, com aquela ideia de ser bem simples, então é quando o player cai em cima do inimigo, para o inimigo ser destruído. Por enquanto a gente ainda não tem combate corpo a corpo. Então tem algumas maneiras de fazer isso. A forma que eu acho mais simples e a forma que eu mais gosto também é a gente criar uma ideia parecida com o Ground Sensor. Porque o Ground Sensor ele é um trigger que verifica se o chão, ou seja, aqui ó, vem em mid-ground, a gente vê que o mid-ground pertence à tag ground. Por padrão, os Game Objects são do tipo untagged, essa é a tag deles. Então, o Ground Sensor verifica se algum objeto do tipo com a tag ground entrou em contato com o chão. Se entrar em contato, é porque ele está no chão. Se perdeu o contato, é porque ele saiu do chão. E aí são os eventos onTriggerEnter e onTriggerExit. onTriggerEnter é quando encosta no chão, onTriggerExit é quando ele sai do chão, quando ele pula. Então, qual é a ideia aqui? É criar um Game Object chamado Head. Porque qual é a ideia aqui? É quando o player cair em cima da head, o que vai acontecer? Ele vai explodir o inimigo, vai destruir o inimigo. Então, para isso, com aquela mesma ideia do Ground Sensor, o que a gente precisa? A gente precisa de um Collider. Como o inimigo tem um Collider do tipo Box Collider, apesar da cabeça dele tá só aqui, eu vou colocar como ficando aqui em cima, para que se ele cair aqui no ombro, por exemplo, desse esqueleto, considerar que está caindo na cabeça. Beleza? Então, vamos lá. Vou criar aqui um Box Collider 2D, vou colocar como trigger e para a gente ter uma ideia, o enemy ele está numa posição e o head está considerando que está na posição 0, então a gente tem que subir um pouco isso e vou deixar da mesma largura. Então, o enemy tem aqui, vamos olhar aqui, tem size no eixo X, isso aqui, então eu vou copiar, vou colocar aqui head, esse mesmo size, e agora tem um offset no eixo X, então eu vou botar esse mesmo offset. Se a gente olhar aqui agora, um está em cima do outro. O que eu vou fazer agora? Só diminuir o tamanho no eixo Y. Eu posso mudar aqui o número, ou, tá vendo aqui, quando eu chego o mouse, fica como se tivesse uma barrinha, uma setinha para a esquerda e para a direita. É só clicar e arrastar, diminuir aqui, e agora vou vir aqui no offset e vou subir. Então, vamos ver aqui, tá aqui pegando a cabeça, então tá bacana. Quando o player cair aqui em cima, ele vai estourar o inimigo. Eu tô falando estourar porque em algum momento vai fazer isso, tá bom? Mas no início vai só destruir o objeto enemy, tá? Então a gente já tem esse Collider, só que agora o que a gente vai precisar? Vai precisar de um script para lidar com isso. E eu vou chamar de head. Então, essa cabeça, o que ela vai fazer? Ela vai avisar ao inimigo: olha, inimigo, você morreu. Beleza? Essa é a ideia desse script. Então, do mesmo jeito que a gente vai avisar ao player. Lembra que a gente fez isso quando a gente começou a tratar sobre inimigo? Que o inimigo, ele avisa ao player: player, eu encostei em você, então você está machucado. Então, é essa mesma ideia. Então, a gente tem que vir aqui no inimigo e
criar um método público que não retorna nada, mas é die. Beleza? Então, ele morreu. Show de bola? Então, quando ele morre, por enquanto, a única coisa que ele vai fazer é destroy o game object, que é o inimigo. E o que é bacana é que como esse game object inimigo tem alguns game objects que são child dele, são children, são filhos dele, quando esse game object for destruído, todos os game objects que são filhos dele vão ser destruídos também. Beleza? Então agora a gente precisa abrir o script head. Então, vamos abrir. E o que esse script ele vai fazer? On trigger enter 2D if o collision tiver o o tag, que é compare tag, do tipo player, ou seja, o player entrou em contato ali com a cabeça, o que ele tem que fazer? Ele tem que avisar para o inimigo: inimigo, você morreu. Como é que a gente vai fazer isso? Vai usar get component, só que quem é que tem esse componente? Não é o head e nem um children, como a gente já usou algumas vezes, mas é o parent. Então é get component in parent. Qual componente? Componente do tipo enemy. E como a gente sabe que esse componente vai ser pego, a gente já pode chamar a função die. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se o player encostar nesse trigger, é porque ele veio de cima. Só tem esse jeito do player fazer isso. Por isso que é simples assim. E aí, a head é que vai avisar para o inimigo. Inimigo, die, morre. Beleza? E por enquanto, a única coisa que é feita é o game object é destruído. Beleza? Então, vamos ver agora isso funcionando. Vou melhorar um pouco o pulo do player. Por que não está fazendo nada? Já se ligou, né? Porque eu não peguei o script head e botei na head. Então, era só um collider mesmo. Então, agora sim, vamos pular na cabeça do inimigo. Beleza? Meio sem graça isso aí, né? Porque parece que deu alguma coisa errada. Parece que o player quase que abduziu o inimigo. Ficou um negócio esquisito, sem graça. Só sumiu e aí vida que segue, ele continuou. Não, né? Geralmente em jogo assim, o que acontece? Quando o player pula no inimigo, acontece um outro pulo. Isso é muito comum em jogo plataforma. Então, o player ele pula e conforme ele cai em cima do inimigo, é ativado de novo o jump. Então, bora fazer isso acontecer. Então, a gente tem que ir no player e quando o player matar o inimigo, né, o inimigo vai avisar para o player: player, você tem que pular. Player, eu morri. Tá bom? Então, por enquanto, o player eu morri, a única coisa que ele vai fazer é ativar o jump. Beleza? Então, a gente tem que criar um jump, só que já tem uma parte aqui do código que lida com jump, né? Então, abrindo lá o script do player, tem aqui, ó, se ele tiver grounded e apertou o espaço, que é o get axis jump, apertou o espaço, o que vai acontecer? Ele vai fazer duas coisas. Vai
mudar a velocidade no eixo Y, no eixo X ele não vai fazer nada, o que já estava acontecendo vai continuar acontecendo, e vai ativar o estado jump. Ou seja, isso aqui significa jump. Então, a gente vai usar uma coisa que é bem legal no Unity, que é o Quick Actions and Refactoring. Então, o que a gente quer fazer? Selecionar essas duas linhas e extrair daqui um método, ó, Extract Method. É isso mesmo que eu quero. Então, ao fazer isso, ele já cria um método privado com o retorno void e já tira dali e bota embaixo. Isso é bem legal, fica bem rápido. Então, mudei o nome para jump. Então, ao fazer isso, eu nem preciso mais do abre e fecha chaves, porque agora só tem uma coisa sendo feita, que é jump. Só que esse jump eu quero que ele seja acessado de fora do script. Então ele não pode ser private, ele tem que ser public. E J vem depois de H. Então por isso, vou selecionar isso daqui, aperto o Alt, seguro o Alt e vou apertando para baixo até ele mudar de posição. Beleza? Então aqui está com um espaço a mais, vou dar um espaço aqui. Então agora vamos avisar para o player. Player, você tem que jump. Quando? Quando o inimigo morrer. Beleza? Então, quando o inimigo morrer, a gente tem que, antes de destruir o objeto, porque qualquer coisa que eu coloque depois aqui de Destroy Game Object não vai acontecer, porque o script ele é chamado uma instrução de cada vez. Primeiro a linha 83, depois a linha 84, depois a linha 85. Então, quando chega em Destroy Game Object, esse Game Object é destruído. Então, tem que ser antes. Então, vamos fazer o quê? Como a gente já fez outras vezes, GameObject.find vai procurar um GameObject chamado Player. Então, ele vai encontrar e o que a gente vai fazer? Vai pegar o componente chamado Player e desse componente chamado Player a gente vai chamar essa função Jump. Beleza? Por enquanto, é isso que a gente quer que aconteça. Vamos agora ver se está fazendo isso mesmo. Então, isso é algo que traz mais vida ao jogo. Então, rapaz, olha que bacana. Ele deu agora um mega pulo e ele veio parar aqui. É porque a câmera, ela ainda, a gente está com aquela ideia de uma câmera fixa. Então, se a gente ampliar a visão da câmera para a gente ver mais coisa acontecendo, não vamos botar, não chega a ser 10, mas vamos botar 6. Então, se a gente fizer aqui, ó, tá pegando bastante coisa. Então, selecionando a câmera, chegar aqui para o lado, para a gente não ficar vendo tanto assim da parte azul. Então, vou botar aqui assim, ó. Então, agora a gente consegue ver mais coisa, mas eu fiz essa alteração com o jogo rodando, não tem inimigo aqui, não tem muito o que fazer. Então, vou tirar, vou ajeitar aqui, ó, sem ser com o jogo rodando, vou botar aqui 5, baixar um pouco, chegar aqui para a direita, para a gente ver um pouco mais do jogo acontecendo. Então, porque por enquanto a nossa câmera está fixa. Então vamos lá. Olha que bacana. E como não tem Air Control, o que vai acontecer? Para não ficar saindo toda hora, o que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, do inimigo um prefab. Que aí agora eu posso criar esse inimigo em runtime, conforme o jogo for acontecendo. Então vamos lá, olha que bacana. Isso traz agora mais possibilidades para o jogo. Porque imagina que tem algum lugar que você não consegue acessar porque o player não pula tão alto assim. Mas quando ele pular em cima do inimigo é como se ele desse um pulo duplo. Isso é muito usado nos jogos. Então, e como não tem Air Control, pode dar muito problema. Então, que problema é esse? Imagina que esse inimigo tivesse aqui, ó. Vamos botar, ó, um inimigo aqui no jogo. Só que esse inimigo não está fazendo patrulha tão longe assim.
Deixa eu pegar o player. Vamos botar o player para passar direto. O que aconteceu aqui? O player entrou em contato com o collider de baixo para cima. Por quê? Porque ele está exatamente do tamanho do inimigo. Então, antes de acertar essa coisa do pulo duplo, tirar, vamos melhorar aqui, ó, a head. O que a gente quer fazer? Quer diminuir um pouco o size. Então, ó, diminuir um pouquinho para que o player não consiga bater de frente, porque agora o collider do inimigo ele impede. Agora só se o player cair de cima. O que eu vou precisar fazer? Vou ter que vir aqui em Override, Apply All, para ele substituir aqui no Prefab. Beleza? Então, já vou botar aqui, ó, um outro inimigo também, ali do lado, arrastar aqui para o lado. Ó. Então, o que vai fazer? Quando o inimigo estiver aqui, eu vou pular em cima dele. E o que vai acontecer? Ele vai cair lá embaixo, o player. Por que ele vai cair lá embaixo? Porque a gente não tem Air Control nesse jogo. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui a visão da câmera. Vou botar aqui 7. Então agora, vamos ver um pouquinho mais do que vai acontecer com o player. Então agora, só o fato de ter esse efeito de ao cair em cima, chamar o pulo do inimigo, o pulo do player, a gente coloca agora mais uma camada de aspectos nesse jogo. Então, agora, ó, não está matando só de pular em cima. Então, agora, ó, deu errado. Vamos ver agora, né, isso daqui funcionando. Então, isso aqui vai tendo ideia. Se você teve uma ideia bacana, bota aí no comentário. Se tem alguma coisa que você gostaria de ver em um tutorial, numa aula aqui, escreve aí no comentário também, beleza? Então, um grande abraço e que Deus te abençoe muito. Vou continuar aqui tentando pular em cima do inimigo e acertar essa abóbora aqui, hein? Vamos ver. Eita! Deu muito errado isso aí.